Olá, galerinha dos terceiros anos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse caso, nós vamos resolver uma questãozinha do Enem 2018 envolvendo o conteúdo que nós estamos estudando, tá? Então, veja só, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque, que é indicado no eixo Y, o eixo vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, no eixo horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Galerinha, se vocês perceberem aqui nas alternativas, a gente tem equações reduzidas da reta. Então, ele está pedindo para a gente encontrar a equação reduzida aqui dessa reta, desse gráfico que está esboçado aqui na questão. A gente poderia fazer logo uma eliminação aí. Por quê? Porque eu expliquei para vocês, em videoaulas anteriores, que esse valorzinho aqui que está juntinho do x é o coeficiente angular. E ele vai dizer para a gente se a reta ela é crescente ou decrescente. Se for um número positivo, a reta é crescente. Se for um número negativo, a reta é decrescente, beleza? Esse númerozinho aqui que está sozinho, o coeficiente linear. E o coeficiente linear é onde está tocando no eixo Y. Foi o que eu expliquei para vocês. Então, vejam só. Se eu fosse analisar aqui, olhando para o gráfico, eu teria aqui. Esse ponto aqui é onde está tocando no Y, Então, no 50, então o coeficiente linear teria que ser 50, ok? E o coeficiente angular, perceba que a reta, ela está, decrescendo. Então, a reta decrescente teria que ser negativo. Então, o coeficiente angular, ele seria negativo, certo? Então, vejam só. Se eu for aqui analisar as alternativas, o coeficiente linear a gente já analisou que tem que ser 50. Então, na letra A aqui o coeficiente linear é 500, está descartado. A letra B está 50, então é das possibilidades. Aqui, o coeficiente linear é 500, então está descartado. Letra D, coeficiente linear, ele é 50. E aí, poderia ser uma das alternativas, como a gente viu aqui. Já a letra E está descartada porque aqui o coeficiente linear é 500. Vejam só, eu teria só essas duas possibilidades, de gabarito. Uma aqui, o coeficiente angular é negativo. E a outra aqui é positivo, certo? Só que o meu gráfico, o coeficiente angular, ele precisa ser negativo porque é uma reta decrescente. Então, minha gente, teria que ser negativo. Então, a única alternativa em que o coeficiente é negativo e o coeficiente linear é 50 é a letra B. Então, a respostinha seria a letra B, sem medo de errar. Rapidão aí, só interpretando os coeficientes. Agora, vamos fazer, se fosse para fazer o cálculo em si, se tivesse outras alternativas aqui, com número negativo no angular, como é que você ia fazer? Então, veja só. Se fosse para fazer o cálculo na real, eu precisaria de 2 pontos. Então, eu teria esse ponto aqui, de certeza, as coordenadas desse ponto, e as coordenadas desse ponto aqui, Esse ponto aqui, concordam comigo que no X vale 500, e no Y ele vale 0, porque está passando em cima do eixo X. Tá? Esse é o valor de X e o valor de Y desse pontinho aqui. Esse outro pontinho aqui é o contrário, Ele não está passando no X, então é 0. Mas está passando em cima do eixo Y, então é 50. Então, o que eu expliquei para vocês em videoaulas anteriores é que tudo que eu preciso é de 2 pontos para eu encontrar a equação geral e reduzida da reta. Então, vamos encontrar a reduzida dela? Então, como é que eu faço o processo? Pegaria um ponto, vou começar com esse aqui, tanto faz. Então, ponto 0,50. Depois, o outro pontinho, no caso que é 500 de 0, completava com x e y. E todo mundo com 1 aqui. E aí, esse determinante precisaria ser igual a 0. Aí, vocês preferem resolver, esse determinante aqui, por aquela regrinha. No caso, esse x vai para cima, o 0 vai para baixo.
1 para cima e esse 1 para baixo. Então, resolvendo aqui, ó, diagonais positivas. Vamos fazer o cálculo. Então, a gente teria, ó, que são as positivas, né? Tudo positivo, então ficaria positivo. 50 vezes x vezes 1 dá 50x. Como essa aqui tem 0, então não vai dar 0 e não vou colocar aqui não, tá? Multiplicando aqui, ó, todo mundo, como tem o sinal de mais, então vai ficar positivo. 500 vezes y vezes 1 dá 500y, ok? Agora vamos pegar as outras diagonais negativas, né? Que seria ó, essa aqui, ó. Seria uma negativa. A segunda negativa seria essa e a terceira seria essa daqui. Então, vamos fazer agora a multiplicação. Como aqui é tudo positivo e aqui fora tem menos, aí mais com menos ficaria menos. 500 vezes 1, no caso aqui, ó. 500 vezes 50 vezes 1, ó. 500 vezes 50 vezes 1, ó. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 1, 25. E quantos zeros eu tenho no total? 3. Então, eu vou colocar aqui. Então, ficaria 25.000, ok? Aqui, ó, como essa outra diagonal aqui tem o 0, né? 1 vezes 0 vai dar 0, então eu vou nem colocar aqui. A terceira também, porque tem esse 0. Então, quando eu multiplicar 1 vezes y vezes 0, vai dar 0. Não vou colocar aqui também. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Vamos resolver isso, né? Então, esse 500y, ele fica sozinho aqui. Aí, igual, os demais, né, vão para o outro lado. Como aqui é mais, quando não tem nada é mais, aí vem para cá menos, fica menos 50x. Esse menos 25.000 vai para lá, mais 25.000. Agora, é só pegar esse 500 e dividir com todo mundo aqui de baixo, não é isso? Então, y vai ficar menos 50x sobre 500, mais 25.000 sobre 500. Aí, galerinha, ó. E agora, professora, como é que a gente vai fazer? Então, eu vou colocar aqui para vocês analisarem. Ó, como é que vai fazer? Então, a resposta deu y é igual a... Vou colocar isso aqui de baixo, tô colocando aqui, viu? Pra gente simplificar isso. Só repetindo. Então, pra gente simplificar, ó, é só a gente cancelar, cortar os zeros. Então, y vai ficar igual a menos 5x sobre 50, mais, aqui também dá para cortar esse zero, ó, cortei esses dois de cima com os dois de baixo. Ficou 250 sobre 5, né? Porque eu cortei esses dois zeros. Então, y é igual a... Se você perceber, 5 e 50 ainda pode ser simplificado por 5. Né? A gente pode dividir isso por 5. Então, vai ficar menos 5 dividido por 5 dá 1. Então, não precisa colocar aqui. Vou colocar só o x. 50 dividido por 5 vai dar 10. Mais 255 também dá para ser simplificado por 5. Não dá, não? Ó, 250 dividido para 5 pessoas fica 50. 5 dividido por 5 vai dar 1. Aí, você coloca se você quiser aqui, tá bom? E a resposta final... é justamente a que a gente marcou o x rapidão, só com as informações do gráfico, sem precisar fazer esses cálculos, ok? Então, até a próxima videoaula e vamos lá, foco no Enem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.